A notícia que você estava esperando há muito tempo chegou. Erik ten Hag não é mais treinador do Manchester United, antes tarde do que nunca. Mas quanto atraso levou o clube para demitir um treinador que já estava corroendo no cargo pelo menos 6 meses, 1 ano, vai? Mas pode ser que essa nova estrutura de futebol dê mais uma temporada pro Ten Hag, ou pelo menos dê mais uma janela e mais um começo de temporada. E aí a gente vai ter um Ten Hag sem qualquer possibilidade de desculpas a partir da próxima temporada. Esse Manchester United já sofreu 81 gols em toda a temporada, o pior número defensivo desde a temporada 76-77. Esse Manchester United está a 3 gols de se tornar a pior defesa do clube na era Premier League. Esse Manchester United é o 4º time que mais finalizações sofreu nesta Premier League, acompanhado por Luton Town, West Ham e Sheffield United. Esse Manchester United já quebrou o próprio recorde na era Premier League de maior número de derrotas. São 13, faltam 3 rodadas. Esse Manchester United tem o 2º pior número de gols marcados dentro da temporada na era Premier League. E cara, pior do que essas estatísticas, pior do que os resultados, é o nível de atuação. Quem assiste aos jogos do Manchester United sabe que isso aqui é a ponta do iceberg. O Manchester United joga muito mal. O Manchester United não joga perto do que deveria, mesmo contando o número de lesões. Você não pode colocar o número de lesões como uma desculpa para tudo que acontece e para essa estatística e para o que o time demonstra dentro de campo. Não dá. É tapar o sol com a peneira. Aqui não vai ter eu avisei, eu já sabia, eu estava certo, isso não é necessário. Ten Hag foi demitido do United e tem muita coisa ainda pra ser dita, muita coisa que passou desde aquela parte 2 em dezembro de 2023. Então pra isso aqui não ficar tão longo e tomar tanto seu tempo assim, porque você já sabe tudo que eu penso sobre esse caso, não é? Vai funcionar como um recap de tudo que aconteceu nessas 2 temporadas e meia, né? Praticamente 2 temporadas e meia do Ten Hag no comando do United, e vai ser a parte final definitiva, contando como ele destruiu, arrasou, dilacerou o Manchester United. Então você já conhece o ritual, muta seu mundo real, sobe o som aqui do YouTube para acompanhar um clássico aqui do canal e o fim de mais uma trilogia de Trave a Trave. E meu caro, antes de seguir com o conteúdo, eu só tenho um recado rápido para te dar, que é sobre o lançamento do Pacto. Pois é, no próximo sábado, dia 2 de novembro, vai ser a estreia aqui no canal e eu não vou ficar tomando muito seu tempo aqui, falando quanto é uma super produção e tudo mais, então eu só vou deixar o trailer aí no card, você dá uma olhadinha depois e me fala o que achou lá nos comentários, e se você achar que deve, pela qualidade da produção, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder essa estreia. Então era isso, você sabe que os links da Trave Shop estão na descrição e comentário fixado, assim como o clube de membros do canal também, que por um preço minúsculo você apoia demais o meu trabalho. Então agora vamos falar de coisa séria. Sim, cara, esse vídeo é a parte 3 de uma série aqui do canal, mas você pode assistir normalmente esse aqui, e depois, se você quiser, assiste as outras 2 partes também. Não é necessariamente crucial para o entendimento do assunto, é claro que você vai perder algumas referências e tudo mais, mas dá para assistir tranquilamente esse vídeo aqui. A parte 1 nós falamos mais sobre as tretas internas e que conturbam o ambiente, todas protagonizadas pelo Ten Hag. E na parte 2 nós entramos mais na questão tática do time, como jogava, quais as deficiências, e meio que provamos que o United já era ruim e horroroso desse mesmo jeito que está agora, mesmo na temporada em que ficou com o 3º lugar na Premier League. Sim, eu sei que você escuta de todo mundo, todo jornalista, correspondente, comentarista, todo mundo fala que o United fez uma boa temporada inicial com Ten Hag e depois, nossa, não sei o que aconteceu pra piorar, é inexplicável. Mas não, cara, tem explicação sim, e o time já era ruim desde o início. Isso como time, né, e considerando o padrão de jogo, mas teve alguns fatores que ajudaram a mascarar esses problemas. Então, pra começar, a família Glazer era muito citada como o grande problema do time. O United perdia em campo por causa dos Glazers, o que já é uma ideia bem limitadinha, que não faz sentido nenhum, mas era usado para maquiar as críticas ao Ten Hag. Ninguém criticava o Ten Hag naquele momento, absolutamente ninguém. Tô falando do momento em que soltei o primeiro vídeo, né? Todo mundo tinha receio de falar algo dele, a verdade é essa, porque a maioria achava que era só um mau momento, porque na lógica que eles tinham concebido, o time tinha feito uma ótima temporada, então era questão de tempo até voltar aos trilhos novamente. Então todos os problemas eram jogados para baixo do tapete dos Glazers, todos mesmo. Só que acontece que eles não enxergavam, e alguns até hoje ainda não enxergam, que o Manchester United nunca esteve nos trilhos com o Erik ten Hag. Mas beleza, vamos lá. Os Glazers saíram da direção de futebol do Manchester United, venderam essa parte para a empresa Ineos,
anos, e quem passou a comandar tudo que envolve o futebol do clube foi Sir Jim Ratcliffe. Então qualquer decisão administrativa e de gerência futebolística do clube era tomada por ele e não mais pelos Glazers. Bem, a família maldita de Old Trafford ainda é dona majoritária do clube, eles ainda têm partes em muitos problemas, inclusive na defasagem estrutural e de mão de obra, mas a partir do dia 24 de dezembro de 2023, eles já não tinham mais responsabilidade pela gestão das operações envolvendo o futebol do United em todas as categorias. Só que como você sabe, depois disso, o United não voltou a ganhar magicamente, a jogar bem como supostamente vinha jogando na temporada 22-23, o que deveria ser o óbvio, né? Se os Glazers eram os maiores culpados, eles erravam nas transferências, erravam na defasagem do clube, erravam em tudo, e aí eles saíram, a lógica seria o time voltar a crescer, a melhorar, não é? A comissão técnica não era o problema, mas não foi o que aconteceu. Por que será, não é? É uma coisa assim inexplicável, imperceptível. Então, nesse momento, os grandes especialistas precisavam de outra coisa para usar como maquiagem ao que era o óbvio problema, e com isso surgiram as lesões. Eu já bati bastante nessa tecla na parte 2 dessa série, mas você com certeza ouviu alguém falando sobre o problema de lesões do United, que sim, é um grande problema, o departamento médico sempre tem atleta em recuperação, e lesão em si é um fator que atrapalha muito um time de futebol, isso é inquestionável, né? Mas o problema aqui é que os torcedores do Ten Hag, porque para fazer todo esse malabarismo não é torcedor do United, né? É do Ten Hag. Eu me recuso a achar que o cara que defendeu até o fim esse trabalho goste do United, porque senão seria a torcida com o menor QI do planeta futebol. Mas voltando, o torcedor do Ten Hag tratou as lesões como grande problema para as derrotas do time. Claro, ele não tinha o elenco todo à disposição ou o time ideal, e é por isso que estavam vivendo uma má fase, claro que era. E aí nós temos um problema aqui, porque simplesmente todos os clubes de futebol sofrem com problemas de lesão. Naquele momento da temporada, em dezembro de 23, vários clubes vinham sofrendo com isso. O Milan tinha muitos problemas de lesão e estavam brigando no grupo da morte na Champions League, ao menos conseguiram a vaga para a Europa League, né? O PSG sofreu com lesões e liderava a Ligue 1, além de se classificar na Champions, né? O Real Madrid, eu nem preciso dizer, os caras jogaram sem nenhum zagueiro em vários jogos da temporada, assim, todos os zagueiros estavam machucados, o Ancelotti teve que jogar com Carvajal e Tchouaméni improvisados em muitos momentos, e o Real esteve a todo momento na disputa da La Liga, foi campeão, além de ter passado em primeiro do seu grupo na Champions League, vencendo todos os jogos e ter sido campeão depois. E cara, eu poderia sem exagero algum passar 10 minutos aqui nesse vídeo dando exemplos de times que sofreram com lesão e não desmontaram como o United desmontou, clubes que mantiveram o padrão de jogo e continuaram com boas atuações, mesmo sendo prejudicados pelas lesões. O Brighton, um time em ascensão, mas que não é nada ainda pro mundo do futebol, também tem um exemplo disso, inclusive na temporada 22-23. Eles tiveram vários momentos ali com muitas lesões no time. O Lallana, que era um titular importante, ficou meses fora por lesão. Eles também perderam o Welbeck, Lamptey, Stupinhan, Ferguson, todos jogadores que eram importantes, seja como titulares ou para a rodagem do elenco, só que o Brighton não perdeu o ritmo da temporada. E isso falando de um time com um elenco bem inferior ao do United. E na temporada seguinte, eles não tiveram o mesmo desempenho, é verdade, e também sofreram com lesões, o que é um claro indicativo que não é o fator lesão que estava sendo determinante para o mau momento do Brighton. Afinal, eles também tiveram lesão na temporada anterior e foram muito bem. É basicamente o mesmo problema do United. Também temos o exemplo do Liverpool, meu caro. O que foi aquele Liverpool na temporada 22-23 e também na 23-24, não é? Um time cheio de lesões, repleto de jogadores machucados e que apesar de não ter conquistado títulos e não ter tido atuações excepcionais do início ao fim, apresentava bons jogos, inclusive teve o fatídico 7-0 sobre o United. Então assim, as lesões prejudicam muito o time. Com certeza o Liverpool poderia ter sido muito mais do que foi se não tivesse sofrido com as lesões, claro que sim, mas o time não desmontou completamente. O time continuava tendo um padrão de jogo e competia com as peças de substituição para os jogadores machucados. Mas magicamente no United isso não é plausível. Não é plausível você considerar que mesmo enfrentando problemas de lesão, o time deveria sim continuar competindo à altura. Todo mundo consegue, para todo mundo isso é um problema, mas não é o fator definitivo para um desempenho ruim, não é? Ninguém fala disso em outros clubes, mas para o United é. Tanto que até o último jogo do Ten Hag no United, que foi essa derrota contra o West Ham, o narrador da ESPN, que eu não sei o nome, mas estava ouvindo durante o jogo, falou sobre as lesões do United, meio que justificando que o time não estava bem por causa disso. É um gênio, cara, é um completo gênio. Desculpa eu não saber o nome dele aqui para deixar registrado, mas é o narrador da ESPN que fez a transmissão West Ham contra o United. Ele está coberto de razão, assim, só pode ser isso mesmo o grande problema do time, as lesões. E aí ele cita Maguire lesionado, né? Luke Shaw, que já tá fora há um século e é um jogador de cristal que nunca estava disponível, né? Nunca esteve em todo esse tempo. Enfim, só pode ser isso. O United perdeu pro West Ham porque não tinha o Maguire. É tão
tão óbvio, gente. Eu tô constrangido de ter que falar isso aqui pra vocês, sabe? E assim, foi mal na temporada passada porque não tinha o Malacia jogando, não é? Porque o Mason Mount machucou. Cara, esses caras nem sequer jogaram pelo United, nem tiveram tempo pra se integrar ao elenco. Foi só DM desde que chegaram. Nem sequer dá pra considerar Mount e Malacia como baixas, porque eles nunca jogaram, eles nunca ajudaram o United em nada. O time do United, sem Mount e Malacia, era o que tinha ali. Sem eles não mudava nada, em nenhum momento foi possível contar com os caras. Como eles podem ser os problemas do time em campo, se eles nunca estiveram presentes para dar opção ali? Não, mas o United jogava bem na temporada 22-23, como você pode estar falando o contrário disso? Jogava bem sim, pô, ficou em terceiro, como assim não jogava bem? E sim, cara, é isso mesmo, eu vou repetir aqui, na parte 2 eu analisei taticamente o time dentro de campo, mostrei partidas dessa temporada e eu demonstro que o time jogava exatamente igual vem jogando agora, e exatamente igual jogou na temporada 23-24, que foi horrorosa, não é? Em resultados ali, mas que já era igualzinho a temporada 22-23. O United não jogou muito naquela temporada, simplesmente teve uma defesa muito sólida. A única estatística que o United liderou na temporada 22-23 foi de clean sheets, ou seja, jogos que eles não sofreram gols. Foi apenas isso. O resto, em todas as outras estatísticas, eles perderam para alguém. Inclusive, em estatísticas mais ofensivas, eles perdem para vários clubes e ficam ali em sexto para baixo em praticamente todas. Em gols, eles não foram os que mais marcaram gols, inclusive perderam pro Tottenham, né? Foram o 7º clube da lista, ficando de fora para Newcastle e Brighton também, além dos outros 4 grandes, né, do Big Six, tirando o Chelsea que tava mais pra baixo na tabela. Em XG, como vocês estão vendo aí, eles ficam abaixo também de Brighton, Newcastle e tudo mais. Em chances criadas por jogo, ficam abaixo desses times, em chutes pra gol, em porcentagem de acerto dos passes no terço final de campo. Cara, a maioria das estatísticas que você for olhar, as estatísticas defensivas, não é? O United ficou abaixo de times como Brighton, Newcastle, o Liverpool que não vinha bem e é isso. A única coisa que o United liderou naquela temporada foram os clean sheets e teve alguns outros bons dados defensivos ali, como desarmes e tudo mais. Mas tá, temos outro problema também, e esse os defensores do Ten Hag adoram usar, que é a culpa dos erros individuais. Você sabe que o United de Ten Hag teve a pior performance na história da Champions League, né? Esse foi um grande feito, mas tem uma galera que atribui isso ao goleiro Onaná, por exemplo. Sim, ele falhou em jogos da temporada passada e foi por isso que o United foi eliminado. Se não fosse pelo Onaná, o United seria primeiro do grupo, e eu acredito fortemente que seria campeão da Champions, porque o futebol apresentado era excelente, assim, era um primor. E o Rashford perdeu gol na cara também. Então, se não fosse por isso, o United passaria em primeiro do grupo e com certeza seria campeão, ou pelo menos brigaria pelo título. É tão lógico isso, cara. Se não fosse o gol feito que o Dalot perdeu no último jogo, eles teriam vencido o West Ham. Claro que teriam, porque o trabalho do Ten Hag é incrível. O time joga muito bem. O time não tem problemas coletivos, só individuais. E é isso, faz todo sentido isso, não faz? Você acha mesmo que seria impossível um time passar uma temporada inteira jogando super bem e amassando os adversários e só perdendo por conta de erros individuais? Pois não é impossível não, é exatamente isso que aconteceu nos jogos, todas as partidas. Até parece que vocês não estavam assistindo. O United era muito superior ao adversário, criava muitas chances, jogava muito bem, não tinha problemas estruturais defensivos, não dava só chutão e conseguia sair jogando todas as vezes, e aí só perdia por conta de erros individuais, de goleiro ou dos atacantes. É isso, gente, vocês não assistiram as partidas pra ver isso, que o United era muito bem treinado e era sabotado dentro de campo. Cara, acredite, tem ser humano que pensa isso, que me falou isso recentemente, e eu só queria entrar por um segundo na cabeça dessa pessoa pra ver o que acontece ali dentro pra chegar nessa conclusão. Mas é isso, galera. O United com o Erik Ten Hag sempre foi isso aí que vocês viram nas 2 últimas temporadas, mesmo na temporada de terceiro lugar. Eu não vou mostrar taticamente tudo aqui de novo, porque já fiz isso na parte 2. Eu tô deixando os vídeos aí no card e você pode assistir depois como um complemento, mas é isso. Desde a temporada 22-23, aqui pra todo mundo tinha sido boa, o United já jogava mal em vários momentos. Já apresentava esses problemas defensivos de saída de jogo e eu provo isso lá. Eu uso partidas da temporada que eles ficaram em terceiro lugar, partidas em que o United venceu inclusive, pra não pegar ali as derrotas, não é, que tem problemas mais latentes e perceptíveis, e eu comparo com partidas da temporada passada, a temporada 23-24. E se você pegar os jogos dessa temporada atual, vai encontrar os mesmos problemas. O time nunca evoluiu, nunca teve um padrão de jogo e só ganhou
naquela temporada, né, teve resultados expressivos ali por outros fatores que não o trabalho tático e que foram comentados na parte 1. Mas em resumo, eles tiveram resultados pelo ótimo momento individual do Rashford, que pra você ter uma ideia, dos 30 gols feitos por ele naquela temporada, 14 foram gols game changer, ou seja, gols que mudaram o resultado de um jogo, seja para colocar o time na frente ou empatar. E 13 desses 14 foram game winners, 13 gols que deram a vitória para o Manchester United. E na temporada passada, o Rashford fez 8 gols ao todo, e nenhum desses 8 foram gols que deram a vitória para o time. Então assim, cara, é tão óbvio o que aconteceu, é tão lógico. O time apresentava falhas no padrão de jogo, a defesa até era sólida, principalmente com o De Gea, que já vamos comentar dele também, e o ataque resolvia lá na frente, com o Rashford sendo o expoente ali. E quando esses caras que definiam tanto na frente quanto atrás perderam o brilho, o trabalho apresentou as falhas que já existiam, mas estavam maquiadas por essas atuações. E quando eu falei isso lá no primeiro vídeo, em novembro do ano passado, fui chamado de louco. Como assim você pode dizer que o trabalho dele era ruim e o Rashford é quem salvou? Que absurdo, para de ser burro, e foi o Ten Hag que fez o Rashford melhorar. Sim, foi sim, cara, o Ten Hag, ele fez o Rashford ter aquela temporada mágica, foi só por conta dele. Foi o Ten Hag que potencializou isso. Só que aí eu fico me perguntando, por que ele não continuou tendo essas atuações nas 2 temporadas seguintes? Por que o Ten Hag não fez o Rashford ter o mesmo nível de atuação, já que foi ele quem tinha dado essa possibilidade pro jogador? É assim, é tanta limitação dessas pessoas que os argumentos são isso aí, são desse nível. Ainda que fizesse algum sentido o Ten Hag ser o responsável pelo bom momento do Rashford na temporada 22-23, ele não continuou nesse bom momento depois. Então o Ten Hag também tem culpa nessa queda do Rashford, não é? Assim, é algo lógico. Segundo essa ideia de vocês, se o Ten Hag foi o único responsável, né, ou o maior responsável pela temporada mágica do Rashford, quando o Rashford não faz uma temporada seguinte tão mágica quanto aquela, a culpa é de quem? Bem, eu não sei, às vezes quando o Rashford vai bem, é mérito total do Ten Hag, e mérito nenhum do próprio jogador, mas quando ele vai mal, o Ten Hag não tem culpa alguma, e a responsabilidade é só do Rashford, né? Acho que isso faz sentido também um pouco. Cara, assim, é muito fácil estar do lado da lógica, o lado da verdade, dos fatos, assim, é muito fácil mesmo. Difícil é fazer o que vocês fazem. Tudo que eu falei, absolutamente tudo o que eu falei naquele vídeo de novembro de 2023 aconteceu ou se intensificou no decorrer da temporada. O Rashford continuou mal e o Manchester sofreu com isso. As briguinhas bobas de Ten Hag com os jogadores e a imprensa atrapalhavam os bastidores do time e afetavam os jogadores em campo, e ele teve vários desses atritos com o Rashford, inclusive, o que pode ser um motivo para a queda dele, mas eu continuo achando que o Rashford fez uma temporada fora da curva mesmo e depois teve uma queda de produção por responsabilidade própria. O desempenho do United continuou apresentando os mesmos problemas que demonstrei na análise em vídeo das partidas: dificuldade nas saídas de bola, transição lenta no meio, pouca movimentação na troca de passes, e o time foi seguindo a temporada apresentando um vexame atrás do outro, e só depois de muitos e muitos vexames começaram a aparecer alguns canais falando mal do Ten Hag, comentaristas fazendo vídeos criticando, mas assim, criticando de leve, né, colocando esperança ainda no trabalho dele, falando que teria que ver o time dele sem as lesões, e assim, um vídeo simples de um canal pequeno com uma análise feita, concretizada e embasada em toda a temporada que procedia aquele momento, passando por cima de tudo isso. Então, cara, o que eu tô dizendo aqui não é que, nossa, todo mundo é burro e não viu isso, e eu sou um gênio por ter visto os problemas, mesmo na temporada teoricamente boa dele. Não, eu não sou nenhum gênio por ter visto isso. Tudo que eu falei lá e tô falando aqui é o básico, é algo simples de se analisar, é simples porque é a verdade, são os fatos analisados e comentados, não tem nada de especial nisso. Sério mesmo, eu não tô falando isso de deboche nem nada, a única coisa que fiz foi falar o que ninguém estava falando, por algum motivo que seja, não é? Ninguém estava querendo enxergar, porque tava tudo ali, escancarado, e você pode reparar que eu nem citei o nome de você sabe quem de novo, assim como eu fiz na parte 2, porque não é preciso, são tantos problemas que isso fica em segundo plano. É claro que é patético, é desprezível o que o Ten Hag fez com o Cristiano Ronaldo, claro que revolta, que quando você conhece a história real, os dois lados, você fica com raiva do técnico, decepcionado ou bravo com ele, mas isso é só um grãozinho de areia na praia de problemas que o Erik Ten Hag trouxe para o Manchester United. Ele brigou com o Sancho publicamente, expôs o jogador, disse que ele não treinava bem, e assim, desculpa cara, ainda que o cara não treinasse bem mesmo, ainda que fosse uma verdade, um bom gestor de grupo não expõe um companheiro de trabalho assim, é patética essa conduta. O Sancho foi afastado do time e teve que treinar com os amadores, não é? Com a garotada da base depois disso, é revoltante. Se você não acha isso um absurdo, você é tão patético quanto o Ten Hag. Ele puniu Rashford e Garnacho por atrasos em uma reunião de pré-temporada, sim, não é que os caras atrasaram para um jogo importante, ou mesmo para uma reunião importante pré-jogo grande na temporada. E não é que os caras também deixaram de aparecer na reunião, não é? Não, ele puniu os caras por atrasos em reunião de pré-temporada, além de outros atritos com eles também, com Rashford e Garnacho, né? Falando coisas desnecessárias em entrevistas e tudo mais. Ele tratou o Pelistri com desprezo, isso segundo relatos do agente do jovem uruguaio,
uruguaio. O Pellistri era muito promissor, mas teve que sair do United por conta do Ten Hag, que por sua vez ainda trouxe o Reguilhon emprestado do Tottenham, porque tinha problemas na lateral esquerda, mas não utilizou o cara, e aí tem gente falando ainda que, nossa, o United tem Malácia e Shaw machucados, 2 laterais esquerdos. Isso é um grande problema. É verdade. E aí o cara traz o Reguilhon, não utiliza o cara, dispensa ele para o Brentford e ele destrói nos primeiros jogos do Brentford. Assim, joga muito mesmo. Então, cara, com certeza deve ter tido algum problema interno ali entre Ten Hag e Reguilhon, e o narcisista patético e sociopata deve ter julgado o Reguilhon por alguma conduta do jogador que não o agradou, e assim se desfez dele. Reguilhon que seria uma boa opção para ajudar na lateral. E ainda tem o episódio envolvendo o De Gea, que eu já expliquei na parte 1, mas resumindo, o De Gea foi o luva de ouro na temporada 22-23, o melhor goleiro da Premier League, ele salvou o United em vários momentos e ele estava apalavrado com o clube para renovar seu contrato, só que o Ten Hag preferiu contratar o Ananá. E assim, o De Gea não teve contrato renovado. Sim, o espanhol até aceitou redução no salário para negociar, mas não adiantou. De Gea foi dispensado do clube e como a janela de transferências estava no fim, ele não teve tempo de achar outro clube e ficou treinando sozinho, né? Até finalmente voltar aos campos esse ano defendendo a Fiorentina e jogando muito bem, por sinal. Então foi uma trairagem mesmo que fizeram com o De Gea, assim, é revoltante isso. Os caras apalavraram com ele, deixaram ele acreditando que iria renovar o contrato e depois simplesmente dispensaram o cara para trazer outro goleiro, um cara que foi o melhor goleiro da temporada anterior, lembrando. Mas isso, vindo do clube que se submeteu ao Ten Hag, não é? É normal. É um clube que atualmente não é nem o maior de sua cidade, mas esse é o ponto, né? Não é simplesmente por ter desrespeitado um dos maiores jogadores da história, não só do futebol, mas do Manchester United, que é o Cristiano Ronaldo, mas sim por todo esse combo de decisões ruins, de brigas e imposições que atrapalhavam o vestiário e toda a falta de trabalho em campo. Ele falava que queria um time jogando sempre com pressão na frente, que saísse jogando trocando muitos passes, e na prática era só chutão pra frente e ligação direta para depender de atacantes decidirem. E quando o Rashford parou de decidir, acabaram os resultados, porque o United em 22-23 teve isso, resultados. O trabalho já era tão pobre quanto vinha sendo até o jogo contra o West Ham, que culminou na demissão. Isso mesmo. Você que fala que o trabalho começou bem e piorou, ou não assistiu os 3 vídeos que fiz aqui, ou tá negando a realidade, porque não, o trabalho não era bom. E se você ainda acha que era, eu recomendo que você deixe aí nos comentários explicando o motivo que fez um trabalho tão bom decair tanto de uma temporada para outra, ou melhor, decair tanto assim em um intervalo de 2 meses, né? Então me explica aí, faça a sua tese aí embaixo e explica por que a temporada de Ten Hag, a inicial, foi boa e a outra ruim, se não tinha todos esses problemas que eu provei nos 2 vídeos anteriores. E agora, para já encaminhar a gente pro final dessa história, eu preciso citar todos os feitos incríveis que Ten Hag fez no United. Para muitos, ele é o melhor técnico pós-era Ferguson, então vamos relembrar algumas coisas aqui. Começando pelo 7-0 contra o Liverpool, pois é, isso foi na grande temporada de 22-23, né? Um time que, segundo uma galera aí, teve uma ótima temporada, tomou 7-0 do seu maior rival, a maior goleada da história do confronto, e também teve o pior início de Premier League na história, que foi a temporada passada, mas esse recorde não durou muito tempo, porque ele já foi batido nessa temporada aqui pelo mesmo United. Sim, o cara é tão bom, tão incrível, que ele já quebrou o próprio recorde. Nessa temporada atual, o United tem a pior campanha na história da Premier League, o pior início de campanha, né? E eles também tiveram a pior campanha no geral mesmo. Terminando a temporada, a pior campanha na história da Premier League foi a do United na passada. Eles tiveram a pior campanha na história da Champions League, ficando em último lugar num grupo com Copenhague e Galatasaray. Não conseguiram sequer classificar para a Europa League nesse grupo. Teve derrotas vexatórias, como perder em casa por 3-0 para o Bournemouth, coisa que nunca tinha acontecido, mas ele ficou em terceiro lugar, né, cara? Ele conseguiu o terceiro lugar na Premier de 22-23. Então isso é muito gigante, pô, para um time como o United ficar em terceiro. É claro que o saldo é positivo, ficou em terceiro e na temporada seguinte fez a pior campanha do time na história. Tá ruim, mano. Fala a verdade, tá ruim. Ele ganhou 2 copinhas show de bola ali, não importa se ele jogou mal e chegou cambaleando nas finais, ele ganhou, não é isso que vale para o Manchester United, ganhar uma Copa e fazer a pior campanha da história da Premier League, assim, a balança tá bem justa. E entrando rapidamente nessa última conquista da FA Cup, basta você ter assistido o jogo para ver que o ritmo do City não estava normal. Eles não estavam jogando com vontade e não adianta chorar, é só assistir o jogo. Isso não é desmerecer a vitória do United, é um fato. O City não entrou com o mesmo ímpeto que entrou na final da temporada passada, por exemplo, em que eles venceram, né? E nem entraram com o ritmo que costumam apresentar nos jogos normais ali. Eles estavam mais lentos e o United não tem nada a ver com isso e mereceu a conquista, claro que sim. Mas é claro que apareceram pessoas falando que Ten Hag deu uma aula para o Guardiola, que foi uma masterclass. Se você pedir para essa pessoa explicar isso, ela vai rodar em círculos ali e não vai saber te explicar, porque isso não aconteceu, não é? Não teve aula alguma, não foi nada que Ten Hag fez que gerou a vitória do United, tanto que os jornais ingleses perguntaram isso em entrevista para o Guardiola, perguntando por que o City estava com ritmo lento e se isso
influenciou na vitória. E claro que o Guardiola vai falar que não, ele não vai expor seus jogadores, não é? E ele assumiu o erro pra si, o que é uma grande diferença também pro Ten Hag, que sempre, a todo momento, jogava a culpa nos jogadores. Nunca a culpa era do Ten Hag, nunca. Quando ele tentava assumir a culpa, nunca era falando de erro tático, ele sempre dizia que o time não tinha confiança, que tiveram muitos erros individuais que definiam os resultados. Nunca ele assumia a culpa, porque é um narcisista patético e péssimo profissional, que expõe seus jogadores e um covarde que não assume suas responsabilidades. Então mesmo Guardiola falando que a culpa da derrota foi dele, basta ver o jogo, ver os melhores momentos que seja, que você vai reparar uma postura no mínimo diferente do City. E claro que temos que lembrar como o United chegou naquela final, e eu não sei se todo mundo esqueceu isso depois da final, não é? Mas eu vou lembrar aqui, claro que sim, porque o Manchester United jogou pior e mereceu ser eliminado pelo Coventry City. Sim, essa pode ser a primeira vez que você tá ouvindo o nome desse time, se você não acompanha tanto, né? Mas é isso, o United jogou pior que o Coventry City na semifinal da FA Cup e mereceu ser eliminado. O Coventry City, que foi o 9º colocado na segunda divisão inglesa, e o jogo era pra ser bem fácil. O United abriu 2-0 no primeiro tempo, fez o terceiro no começo do segundo tempo e aí acabou, né? 3-0 de um gigante como o Manchester United contra um time frágil de meio de tabela da segunda divisão. Não tem como. Como eles iriam tomar uma virada se, era o time do Ten Hag, cara, é um time incrível. Mas tinha, o Coventry fez 1, fez 2, empatou o jogo e levou pra prorrogação. E nessa prorrogação, o United teve uma bola na trave com o Bruno Fernandes, é verdade. Só que depois, o Coventry teve outras 3 chances claras de gol e o jogo podia ter acabado ali, na prorrogação mesmo. Foi bola na trave, teve gol impedido por poucos centímetros e nos pênaltis o United acabou passando, mas foi isso aí o time. Essa aí foi a grande conquista que colocaram na conta do Ten Hag. Nossa, o Ten Hag ganhou 2 taças para o United. Meu amigo, o que o Ten Hag fez? O que ele fez? Me fala, pelo amor de Deus. Na semifinal, o time dele sofreu para ganhar do 9º colocado da segunda divisão. Jogou pior que os caras e passou na sorte. Merecia ter perdido ali. O que o Ten Hag fez, seu gênio maravilhoso? Me fala, por favor. Então foi isso. Essa foi a FA Cup. O mais engraçado é que se o United fosse eliminado para o Coventry ou perdesse para o City, o culpado não seria o Ten Hag. Claro que não. Seriam as lesões da temporada, talvez, algum erro individual de algum jogador. Assim, com certeza você não tem dúvida que isso seria dito na mídia ou pelos torcedores limitados do United. Mas vencendo, né? Como venceu, o mérito é todo do Ten Hag. Foi só por ele que ganhou. O Erik Ten Hag é quem ganhou a FA Cup e não o United. É incrível isso, cara. É incrível. Isso era em todo jogo praticamente. O United conseguiu uma vitória impactante por qualquer motivo que fosse e a vitória era do Ten Hag. Enquanto todas as derrotas, todas, sem nenhuma exceção, o Ten Hag, se recebesse críticas, se fosse culpado, era o último da fila. Antes tinha um caminhão de desculpas para depois soltar uma criticazinha ali ao técnico, né? E basta você assistir qualquer vídeo de correspondentes aí, comentaristas, que você vai ver que era exatamente isso. Ah, eu tô criticando o Ten Hag aqui, hein, galera, mas veja bem, o time tem lesão, veja bem, tem os Glazers, veja bem, os erros individuais, e era isso sempre. É incrível, cara. Mas voltando um pouquinho na final, tá aí algumas imagens pra você ir dando uma olhada da comemoração dos jogadores do City depois de vencer a Premier League, e antes da final da FA Cup, né? Assim, com certeza os caras estavam muito focados para aquela final, com certeza eles estavam muito preocupados em dar a vida em campo. Quando você assiste os lances do jogo, você vê a postura do City, estava idêntica ao que sempre é, e o Guardiola, depois de perder a final, parabenizou os jogadores pela derrota. Sim, quando perguntado sobre essa derrota, ele falou que não teve problema nenhum perder e parabenizou os caras pela grande temporada. E de novo, o United não tem nada a ver com isso, mereceu vencer mesmo, mas isso são fatos e precisam ser colocados no contexto aqui, né? Você que é torcedor do Ten Hag e fica bravo por eu não dizer que foi ele quem deu o título ao United, rebata as imagens e as declarações do Guardiola aí, por favor. Não tem mais o que eu falar, né? Os jogadores do City estavam muito focados mesmo, todo mundo tá vendo aí. E foi isso, essa foi a trajetória de Erik Ten Hag no Manchester United. Essa foi a era Ten Hag. Nessa temporada, o clube está em 14º na Premier League, está jogando a Europa League e até o momento foram 3 empates, sim, não conseguiram vencer um jogo da UEFA Europa League, com o técnico tendo em vários momentos o time todo à disposição. E isso ainda era o encosto de muita gente pra não criticar o Ten Hag e não enxergar o óbvio, não é? Falaram que a gente tinha que analisar depois que ele tivesse o time todo à disposição. Ah, trave, espere ele ter o time todo pra você ver, você vai ver o que ele vai fazer com esse time. Só tá jogando mal porque tem lesões e não tem o time todo lá. Tá bom, tá aí, cara. Time todo à disposição, inclusive um time mais forte do que os anteriores, reforçado com contratações que foram todas pedidas por Ten Hag, e o resultado é a 14ª colocação na Premier, 21º colocado na Europa League, tomando goleada de rival em casa de novo, jogando pior que clubes frágeis como West Ham, Twente, Fenerbahçe, com os mesmos problemas de sempre na estrutura do time, sem padrão de jogo definido, sem apresentar qualquer perspectiva de melhora, e acabou por aí. O United esteve perto de demitir
demitir ele na temporada passada, foi noticiado que a decisão ficaria para o término da FA Cup e vencendo, eles renovaram com o cara até 2026 e os jogadores depois do título jogando o cara pra cima, né? Então assim, cara, é patético. O United se apequena demais desde a aposentadoria do Ferguson, mas a era Ten Hag potencializou esse apequenamento de uma forma surreal. Os caras se contentam com um terceiro lugar sem disputar título em momento algum, ainda que esse terceiro lugar na liga preceda a pior campanha da história do time, se contentam com 2 Copas vencidas em situações desfavoráveis, o time não jogou bem em nenhuma das 2 conquistas, não apresentou futebol condizente com o tamanho do clube, desrespeitou ídolos e jovens jogadores que queriam estar ali, e só pontuando melhor isso, quando o Sancho saiu de volta para o Borussia, ele jogou demais e foi um dos responsáveis por levar o time até a final da Champions, e agora está jogando muito bem no Chelsea também. O De Gea jogando muito na Fiorentina, Pelistri ganhando chances na seleção e se desenvolvendo ainda que seja no futebol grego, McTominay, que era o grande problema para os torcedores minúsculos e patéticos desse United atual, saiu de lá e tá jogando muito no Napoli, líder do campeonato italiano. Cristiano foi o artilheiro do mundo em 2023 e voltou a ter boas atuações com a seleção de Portugal, enquanto o United continuou jogando mal, sendo humilhado pelos adversários e piorando cada vez mais, mesmo tendo condições de trabalho melhores, mesmo tendo o elenco fortalecido, diminuindo o número de lesionados, que de fato são importantes para o time, eles continuaram sem evolução, e era óbvio que aconteceria isso, era óbvio, só não via quem por algum motivo tinha um viés por trás, seja por odiar algum jogador ou por acreditar em falácias de que lesão atrapalham tanto a ponto de um time não jogar nada. Porque sim, as lesões atrapalham, mas elas são pedras no caminho ali, e não a rocha do Indiana Jones, que é impossível você fazer qualquer coisa a respeito. Ou então essas pessoas não queriam dar o braço a torcer por querer defender até o final, né? Uma tese que já não tinha mais base alguma para sustentação, mas bem, o que eu acho que muitos devem ter pensado é: eu defendi Ten Hag aqui no início, agora eu tenho que ir até o final, eu tenho que provar que eu tô certo, não é? Mas eu não tenho dúvidas que muitos pensaram algo do tipo e ficaram nessa defesa descabida e com a realidade refutando cada vez mais. E caiu, é isso. O Ten Hag caiu, era questão de tempo, e agora é claro que eu não acho que o United vai voltar para as glórias da era Ferguson. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? E talvez nem aconteça, né? Nunca mais. E assim, acabou todos os problemas do United agora. Não, o time precisa se reestruturar. A chegada do Ratcliffe é pensando nisso, mas um grande problema foi resolvido e era estar mantendo no elenco um técnico patético, narcisista, péssimo como profissional e péssimo lidando com o grupo, fraco taticamente, que contratou jogadores com quem já tinha trabalhado e mesmo assim não conseguiu render nada e que pode até fazer um bom trabalho em outro clube. Claro que pode. Aquele Ajax foi incrível e eu torci demais por eles na Champions, porque era o futebol mais bonito daquela edição. Mas no United, Ten Hag não passou de um comum, desprezível e o maior problema que tinha ali. O cara que conturbava o ambiente do vestiário, que jogava a responsabilidade sempre pros outros, em todas as derrotas, nunca assumia nada, não mudava a forma de jogar, nem se esforçava pra isso e ainda se achava o máximo, dando declarações arrogantes e desconexas da realidade, se achando demais, basicamente falando que os títulos vencidos foram só por causa dele. Falando coisas como: vamos ver onde vamos estar em maio, né, quando confrontado sobre o United disputar ou não o título da Premier League. E pra fechar esse vídeo, eu espero que você que tá vendo aí e acompanhou toda essa trilogia, não pense que eu estou com raiva de ninguém que veio comentar sobre o Ten Hag. Se você já defendeu ele aqui nos outros vídeos, ou até ainda defende, eu não tenho raiva e nem vou ficar dizendo que você estava errado e que eu avisei. Eu estou apenas terminando essa série dizendo que é a minha visão, né? Tudo que eu disse nos 3 vídeos é o que eu pesquisei, analisei e trouxe como visão aqui pra vocês. Essa foi a proposta do canal, foi pra isso que o Trave a Trave foi criado, com o objetivo de explorar todos os lados de uma discussão e trazer coisas que às vezes não são comentadas na grande mídia, ou pela maioria das pessoas, não é? Então não tem motivo pra xingar outros comentaristas que comentaram o contrário, né? Que defenderam Ten Hag. E eu te peço também pra não ficar preso apenas à treta com o Cristiano Ronaldo. Isso foi algo bem zoado, claro que foi, mas tem muitas outras coisas que fazem do trabalho de Ten Hag o pior da história do Manchester United. E você tem um acervo de coisas pra escolher e comentar quando vir alguém ainda defendendo ele, né? Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um like e um comentário sobre quem você acha que deve ser o próximo técnico do United, ou em qual momento você percebeu que o Ten Hag não iria dar certo, qual a ação dele que te fez perceber isso, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.